choque China versus Rússia. Putin lançou mão de seu principal aliado. Uma amizade inabalável desmoronou como um castelo de cartas. O fornecimento de oxigênio financeiro ao Kremlin foi cortado. Xi colocou a Gazprom nas costas. Mas a pior coisa é o karma. Pequim está anexando territórios russos. As ilhas da Federação Russa já estão sob a bandeira chinesa. Xi Jinping e Trump dividiram a Federação Russa a portas fechadas. A sentença de morte em Moscou foi decretada. A China está oficialmente expulsando a Federação Russa da Ásia. Enquanto Putin acreditava em uma amizade eterna, Pequim apunhalou o ditador pelas costas. Vou contar todos os detalhes agora mesmo. Assista até o final. Meus respeitos, aqui é a Ucrânia Hoje, eu, Andrei Silakov. Vamos discutir as notícias mais quentes. Bancos chineses cortam urgentemente o fornecimento de ar para a Rússia. A economia do agressor está em agonia. A Bloomberg reporta uma paralisação total dos pagamentos. Bancos chineses bloquearam contas russas devido às sanções do ZUO. Até mesmo o intocável Gazprombank foi atingido. Enquanto Putin faz guerra, seu tesouro esvazia-se a uma velocidade cósmica e Pequim apenas observa a queda. O banco kirguiz Keremetbank também foi alvo das sanções de bloqueio, pois, segundo dados americanos, realizava pagamentos em moeda estrangeira para o Banco de Apoio da Defesa Russa. O fortalecimento das sanções ocidentais levou à queda das exportações russas no final de 2024. Em dezembro, a queda das exportações atingiu 19% em termos anuais, chegando a 31,3 bilhões de dólares. E o superávit da balança comercial encolheu para 5,6 bilhões de dólares, o menor valor desde 2020. Mas isso foi apenas o começo. O camarada Xi está descartando. O Kremlin foi definitivamente jogado para fora do barco. Pequim oficialmente apostou no corredor central, uma rota na qual simplesmente não há lugar para a Rússia. Antes ela era considerada uma alternativa de reserva, mas tudo mudou. Agora os produtos chineses vão contornar a Federação Russa, passando pelo Cazaquistão, Cáspio, Azerbaijão e Geórgia, diretamente para a Europa. Por que a China mudou de rumo tão drasticamente? A razão é a guerra de Putin contra a Ucrânia. A rota do norte, através da Rússia, está paralisada por sanções, problemas bancários e riscos. O velho do bunker transformou seu país em um buraco negro no mapa da logística. E aí veio o golpe final. A Rússia se acostumou a roubar dos outros, mas agora é a China que está tirando o que é dela. Não faz muito tempo, Pequim reescreveu oficialmente os mapas e aumentou seu território às custas de regiões sob domínio russo. Por exemplo, a ilha Bolshoi Ussuriski. Em 2008, os líderes concordaram em dividi-la ao meio. Mas no novo mapa, toda a área está marcada como território da China. E os propagandistas russos engoliram isso. Eles timidamente escreveram: bem, era um território disputado. Agora é chinesa, aceitem isso. O apetite do dragão chinês é muito mais assustador. Na opinião do presidente chinês, a Rússia possui ilegalmente 1 milhão de quilômetros quadrados. Essas são terras que pertenciam à dinastia Qing. Entre as localidades mencionadas estão as cidades de Vladivostok, o centro administrativo de Khabarovsk, a fronteiriça Blagoveshchensk, a vasta e estratégica ilha Sakhalina, além de aproximadamente uma dezena de outras diversas regiões que compõem este território geográfico específico. O motivo foi o sequestro do ditador venezuelano Maduro. Pequim foi pega de surpresa porque sua fiel aliada, a Rússia, não teria conseguido impedir isso. Os fatos são simplesmente devastadores para a reputação do Kremlin. Em primeiro lugar, os tão elogiados não têm análogos russos. Os sistemas S-300 e Buk M2 se mostraram completamente inúteis. Eles ficaram ali como cenários enquanto os americanos realizavam a operação. Na China, suspeitam do pior. Não se trata apenas de uma falha, mas de traição. Os russos poderiam ter desligado intencionalmente a defesa antiaérea como parte de acordos secretos com os EQI. A operação do Zhebuasewa mostrou as capacidades limitadas de Pequim, apesar das declarações diplomáticas ruidosas. E na cultura chinesa, a perda de prestígio tem um significado especial. Moscou realmente sabotou conscientemente a China e a Venezuela. Entendendo que o regime de Maduro estava condenado, os russos começaram a evacuar seus diplomatas e famílias com antecedência. Avisaram Pequim? Claro que não. Putin sabia e ficou em silêncio. A China, que investiu 9 bilhões de dólares no petróleo e nas fábricas venezuelanas, ficou a ver navios. Xi Jinping percebeu que foi simplesmente enganado. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia começou a evacuação das famílias dos diplomatas da Venezuela.
Um representante oficial informou à agência Associated Press que a evacuação inclui mulheres e crianças, e começou na sexta-feira, acrescentando que representantes do Ministério das Relações Exteriores da Rússia estão avaliando a situação na Venezuela. Muito sombrio. Agora, em Pequim, eles se perguntam: para que serve um parceiro assim? A aliança com a Rússia está se tornando tóxica, assimétrica e desconfortável. A Rússia militarizada e mentirosa, que despreza seus parceiros, não faz mais parte dos planos da China. E aqui está o primeiro sinal de alerta. A China assinou de forma demonstrativa um acordo com o Canadá para a redução de tarifas. Isso é um recado para o Kremlin. Vamos encontrar parceiros normais e civilizados que respeitam as regras e não aqueles que resolvem tudo na base da força. A Rússia, com sua guerra, ameaças e traições, está sendo deixada de lado. Então, enquanto Putin procura inimigos no Ocidente, ele conseguiu transformar em inimigo seu único protetor no Oriente. E isso é só o começo. O líder da China restabeleceu relações com o principal inimigo da Rússia, os Estados Unidos. Chamou Trump de amigo e fez concessões para salvar sua economia. A guerra comercial entre Pequim e Washington foi oficialmente encerrada. A conclusão é simples: a China precisa do mercado do Yuanhua e os problemas de Putin não a interessam. Na verdade, parece que eles simplesmente não se importam nem um pouco com o que está acontecendo ao redor, demonstrando uma total e completa falta de interesse ou preocupação genuína com as consequências de suas ações no momento atual. Por isso, as recentes ações da China devem ser vistas não como uma vingança emocional, mas como um contra-ataque estratégico, pensado e disciplinado. E para a Rússia, há uma notícia ainda pior. Trump confirmou que nem sequer discutiu com o líder chinês a retirada das restrições contra Moscou. Além disso, após a imposição de sanções contra a Rosneft e a Lukoil, as gigantes chinesas temporariamente suspenderam a compra de petróleo russo por via marítima. Sim, Pequim acumulou reservas. Sim, esquemas paralelos continuam funcionando, mas o sinal é fortíssimo. Ninguém vai se arriscar pelo Kremlin. Assim que sentiram cheiro de prejuízo, os irmãos chineses imediatamente deram um passo para trás. E isso beneficia a todos, exceto a própria federação. A queda acentuada da demanda por petróleo por parte dos dois maiores compradores da Rússia vai pressionar a receita de Moscou com a venda de petróleo e forçará os maiores importadores mundiais a buscar fontes alternativas de fornecimento, o que levará ao aumento dos preços globais. O resultado é óbvio. A China finalmente descartou a Rússia. O conto dos irmãos para sempre terminou em uma traição grandiosa. História conhecida, não é? Então agora Moscou perdeu oficialmente seu último apoio. Apesar de a Rússia estar afundada em sanções e perdendo aliados, Putin não pretende encerrar a guerra na Ucrânia. Mas as forças armadas da Ucrânia estão preparando um contra-ataque. Um poderoso contra-ofensiva. Sobre isso e muito mais, o comandante-chefe Syrskyi falou em sua recente entrevista ao jornal Levy Bereg. Mais detalhes a seguir na reportagem. Enquanto o mundo civilizado espera por negociações, as forças armadas da Ucrânia não se iludem e se preparam para uma nova fase da guerra. A Ucrânia pretende não apenas manter a defesa, mas também retomar a iniciativa no campo de batalha. Vemos as ações do inimigo e não vemos nenhum sinal de que eles estejam se preparando. Até que haja alguma negociação de paz, iniciativa ou ação no campo de batalha. Observamos um aumento na intensidade das hostilidades e no crescimento do número de grupos ofensivos do inimigo, bem como o aumento e expansão da produção de tipos de armamentos de ataque, armamentos, mísseis, drones. O comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Syrskyi, afirmou em entrevista ao LBOA que é impossível vencer esta guerra apenas com defesa. É impossível vencer esta guerra apenas com defesa. É justamente por isso que o Estado-Maior já está desenvolvendo a estratégia para uma nova operação ofensiva. Segundo Syrskyi, o objetivo estratégico da Rússia permanece inalterado. A ocupação de toda a Ucrânia. O que muda são apenas os prazos, os recursos disponíveis e a quantidade de armamentos de que o Kremlin dispõe em cada etapa da guerra. E nessas condições, a defesa passiva só favorece o inimigo. Vamos realizar operações ofensivas, lutar para manter a iniciativa operacional, porque isso faz com que o inimigo seja forçado a mobilizar e retirar recursos humanos significativos, armamentos e munições para conter nossas ações ativas. A lógica do Estado-Maior é simples. Ações ofensivas não significam necessariamente um avanço em grande escala,
mas não privam o inimigo da liberdade de manobra, obrigam-no a transferir reservas e o enfraquecem em outros setores da frente. É exatamente assim que a Ucrânia planeja desgastar o exército russo, impondo seu próprio ritmo de guerra. A vitória da Ucrânia significa que a Ucrânia frustrou aqueles planos de Moscou, aqueles planos russos que previam a eliminação da soberania ucraniana e a ocupação de todo o seu território. A incapacidade da Rússia de alcançar tal vitória, que na verdade foi proclamada por Putin e é compartilhada por uma parte significativa da sociedade russa, é isso que, na minha opinião, significa a vitória da Ucrânia. Em 2026, o ORFM não muda sua abordagem. A Rússia continua apostando não na eficiência, mas na quantidade. O potencial de mobilização do país agressor, segundo Sirski, ultrapassa 20 milhões de pessoas, das quais já agora 4 milhões e 500 mil compõem a reserva treinada. Neste ano, Moscou planeja convocar mais de 409 mil pessoas, ao mesmo tempo em que forma novas divisões e repõe as perdas, que já ultrapassam 850 mil nos últimos 2 anos de guerra. Não menos que 11 divisões para este ano. E, claro, a continuação da execução dos planos e tarefas que não foram cumpridos no ano passado. No entanto, mesmo com essa abordagem, o agressor enfrenta sérias limitações. Segundo o comando ucraniano, apesar da mobilização em larga escala, o número de agrupamentos ofensivos do inimigo na linha de frente permanece quase inalterado. Tudo isso devido às perdas colossais, que consomem os recursos mais rápido do que conseguem ser repostos. Foi precisamente isso que frustrou os planos de Moscou de formar exércitos de reserva completos, e isso nos obrigou a usar reforços frescos para remendar as seções existentes da frente de batalha. Parte da reserva estratégica. Você se lembra que ele planejava formar 14 divisões? Formado não mais que a metade e apenas parcialmente, e esse recurso foi utilizado para repor as perdas. Mas o foco principal do Kremlin não é apenas a quantidade. A Rússia está aumentando drasticamente a produção de drones de ataque e planeja chegar a utilizar até 1000 drones por dia. Isso significa uma mudança na própria lógica da guerra, ainda mais profundidade nos ataques, pressão constante sobre a retaguarda e novos desafios para a defesa aérea ucraniana e para a linha de frente como um todo. Ao mesmo tempo, Sirski destaca que 2025 não se tornou um ano de derrotas para a Ucrânia. A Rússia não conseguiu realizar nenhum de seus planos estratégicos. Nem avanço em profundidade na Ucrânia, nem cerco de cidades-chave, nem rompimento das defesas. Nenhum. O plano o inimigo conseguiu cumprir. Vocês se lembram de quantas declarações desse tipo foram feitas? O inimigo não conseguiu cumprir nenhum plano. Vocês se lembram de quantas declarações grandiosas foram feitas de que eles terminariam essa operação especial ainda antes do verão? Ou, por exemplo, antes do Ano Novo? Houve muitas dessas declarações? Só em algumas direções específicas, lembro de 6 ou 7. Foram planejadas ofensivas, eles tinham planos muito ambiciosos de conquistar nosso país, mas nenhum desses planos se concretizou. Mas ainda temos pela frente uma etapa ainda mais difícil. A guerra está se transformando cada vez mais em uma competição de economias e tecnologias, onde desempenham um papel decisivo os drones, a inteligência artificial, o Hip Strike e a capacidade do Estado de ampliar a produção de armas mais rápido que o inimigo. É justamente por isso, enfatiza o comandante-chefe, que os fracos não negociam. As condições para a paz são criadas apenas pela força. Tanto mísseis balísticos quanto mísseis de cruzeiro. Isso significa a produção de armamento de mísseis em quantidade suficiente. Isso se aplica tanto a mísseis balísticos quanto a mísseis de cruzeiro. E o uso dos tipos mais modernos de armamento, como armas a laser, e a transição para outro nível de equipagem das Forças Armadas, o que nos permitirá reduzir a participação direta de pessoas nos combates e aumentar a participação de máquinas. Em primeiro lugar, trata-se de sistemas de drones. E, claro, o desenvolvimento contínuo da inteligência artificial. Em primeiro lugar, trata-se de sistemas de drones e, claro, do desenvolvimento contínuo da inteligência artificial. Na essência, a Ucrânia aposta na guerra do futuro, onde o fator decisivo não é o tamanho do exército, mas sim a tecnologia, a economia e a capacidade de se adaptar mais rapidamente. É justamente nisso que, segundo Sirski, a Ucrânia tem motivos reais para contar com uma virada na guerra. Moscou também sofre com a própria natureza.
Os russos estão afundando no gelo e na neve. Acidentes em massa, bloqueio de rodovias federais, falhas em aeroportos, falta de aquecimento e luz nas casas. E isso é apenas parte das consequências do clima severo. Os funcionários do Kremlin não pretendem resolver o problema. As armas climáticas são as culpadas por tudo. Está além do seu poder. Saiba mais sobre os problemas e a insanidade coletiva da Federação agora mesmo. Uma nevasca como Moscou não via em pleno inverno há 56 anos. Veja só como a neve começa a cair suavemente do céu, cobrindo todo o chão com um lindo e silencioso manto branco que transforma a paisagem. Eletricidade. A cidade inteira está congelando há 3 dias. O aquecimento, a eletricidade e a água foram desligados no dia 31 de dezembro. Pelo menos temos uma piscina onde podemos pegar água, enquanto os outros derretem neve. O estado de emergência só foi decretado no 2º dia, mas ninguém nos diz nada. Não recebemos nenhum aviso. Os serviços de emergência não nos dizem nada. Eles dizem, não sabemos, esperem. Também foi informado que os problemas com eletricidade e aquecimento em várias regiões do sul da Rússia vão se prolongar por várias semanas. A situação no Krai de Krasnodar, na República de Adigueia, assim como nas regiões vizinhas, pode continuar difícil pelas próximas 2 semanas. É o que dizem nossas fontes no Ministério de Situações de Emergência. Os interlocutores observam que a situação se agravou devido à piora das condições climáticas. Ao mesmo tempo, em alguns lugares, observa-se o desgaste das infraestruturas. As fontes também mencionam a incapacidade dos serviços de emergência de lidar rapidamente com o desastre devido à grande quantidade de neve. Mas após o ciclone de neve, fortes geadas estão a caminho da Rússia. Segundo cálculos preliminares, no dia 19 de janeiro, como é de se esperar em condições de tempo claro e anticiclónico, chegarão as verdadeiras geadas do batismo. Pela manhã, as temperaturas podem chegar a menos 20 a 25 graus. Já nas noites de 20 e 21 de janeiro, o frio vai se intensificar ainda mais, chegando a menos 25 a menos 30 graus e durante o dia de menos 12 a 17, o que é 15 graus abaixo da média climática. As geadas anómalas podem durar quase uma semana e, sem dúvida, as previsões ainda serão atualizadas. Além disso, os meteorologistas informam que geadas anômalas de até menos 36 graus estão se aproximando da Rússia Central. E enquanto os russos lutam contra o mau tempo, alguns representantes do governo produzem teorias conspiratórias absurdas sobre armas climáticas contra a Rússia. É óbvio que tal volume de precipitação não pode cair de uma só vez, do nada. Isso foi feito para desviar nossos recursos para a eliminação das consequências do mau tempo, diz nosso interlocutor. Vale ressaltar que esse interlocutor não foi o único. Enquanto isso, o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, diante das geadas anômalas, exigiu uma melhor proteção para Moscou. Sergei Semyonovich solicitou aos militares sistemas adicionais de defesa antiaérea para proteger a capital. Eles prometeram fazer tudo. São tempos muito difíceis, esperamos que tudo fique bem, comentou uma fonte próxima à situação. Ocupando o cargo de prefeito de Moscou, ele exerce a função de principal autoridade executiva responsável por toda a administração da capital russa. Diferente. O princípio da Rússia invejosa. Se é ruim para nós, então é ruim para todos. O gelo como arma de último recurso. Os ocupantes estão preparando um ataque cínico às subestações de nossas usinas nucleares. O GUR alerta que o objetivo do inimigo não é simplesmente apagar as luzes, mas forçar a Ucrânia a capitular através do frio e da escuridão totais. Mas o estrategista do bunker esqueceu-se de um detalhe. O bumerangue sempre volta. Ele está preparado para que a própria Rússia se transforme em um deserto gelado, sem luz e calor? A resposta vem agora. Toda a alta cúpula da Chechênia está em alvoroço. Em Grozny ocorreu um acidente de trânsito sobre o qual foi proibido escrever em todos os meios de comunicação russos.
A verdade está sendo escondida. Também não houve comunicados de emergência. Um grande engarrafamento, a ambulância está passando. E só isso. E todos tentam dar passagem para ela. É esse o tratamento dado à ambulância. O acidente aconteceu, eles vão voltar. Ao mesmo tempo, o serviço Yandex Trânsito não registrou bloqueios ou congestionamentos graves em nenhuma rua de Grozny. O hospital republicano foi fechado. Damadadirov, o filho mais novo e querido do chefe da Chechênia, sofreu um grave acidente. Relata-se que o carro saiu da estrada e bateu na grade de proteção. O comboio, como de costume, se movia em alta velocidade, carro atrás de carro, quando de repente encontrou um obstáculo. Como resultado, os carros começaram a colidir uns com os outros, por isso recebemos informações de que há muitos feridos, mas é justamente por causa de Adam que há tanta confusão. O local onde o comboio de Adam Kadyrov sofreu o acidente foi interditado 3 dias depois. Canais do Telegram também escrevem que o lutador de artes marciais mistas Khamzat Chimaev pode ter se ferido no acidente. Eu estou vivo, não morri, como talvez alguns gostariam. Estou em Abu Dhabi. Em meio aos rumores, ele postou uma foto em preto e branco com Adam e uma legenda em tom de consolo religioso. Enquanto acreditarmos, nada de ruim vai acontecer conosco. O estado de saúde dos 3 seguranças também está sendo mantido em segredo. Um deles, supostamente Beslan Kaimov, sofreu graves lesões na medula espinhal, o que significa a possibilidade de paralisia permanente. Muito provavelmente, Adam estava dirigindo na frente. Uma testemunha do hospital relatou que Adam estava em estado extremamente grave. Era difícil reconhecê-lo. Fotos do local do acidente. Nós não temos, mas moradores de Grozny viram colunas de fumaça de longe. Fontes afirmam que o Ministério do Interior da Chechênia supostamente classificou o incidente como uma tentativa de assassinato. Ao mesmo tempo, estão sendo registrados voos aéreos estranhos, voos médicos com um avião de emergência transportando um paciente a bordo. Meia hora depois, um jato particular chegou a Vnukovo. Ramzan Kadyrov, ele também correu para Moscou. Isso posteriormente deu origem a muitos memes. Dizem que foi para Kadyrov. Na noite do dia 16, foram divulgadas 2 notícias, uma ruim e outra boa. Por um lado, seu filho sofreu um acidente de carro e por outro, Kadyrov agora tem um doador parente próximo para 2 órgãos de uma só vez. Rins. O doador, que agora se encontra em estado crítico devido ao agravamento de sua saúde, está se deteriorando. É extremamente necessário e fundamental que todos compreendam a importância desta medida, pois ela é o que garante a segurança e a eficiência de todo o nosso trabalho daqui para frente. Segurança das usinas nucleares. Pela contribuição na proteção e segurança da usina nuclear de Zaporizhia, o assistente do Ministério e secretário do Conselho de Segurança, Adam Ramzanovich Kadyrov, recebe a medalha de ouro por méritos no aumento da segurança das usinas nucleares. Mas os metadados do arquivo indicam que o vídeo foi criado um dia antes do acidente de carro. Ou seja, isso não é uma refutação, é uma gravação guardada. Eu vou encontrar você. E nós vamos descobrir qual de nós dois é o diabo. Ramzan Kadyrov tinha um sobrinho chamado Turpal Ali. Turpal Ali, de 13 anos, dirigia carro desde muito jovem. E em 2007 também sofreu um acidente de carro, ficou inválido e depois morreu. Quase 18 anos depois, a história se repete. Vou te dizer uma coisa, nós vamos destruir o Dom. Aqueles shaitãs que existem hoje no território de Nazadon, por assim dizer, por trás da fita e no ano seguinte. Kadyrov ocupa o cargo de chefe da Chechênia desde 2007. Seu mandato como chefe está previsto para terminar em 2026. Se você se lembra, é como Kadyrov. Quando Ramzan chegou ao poder, os rumores em torno do acidente envolvendo seu filho Adam ganharam outro peso. O pai de Ramzan, Akhmat Kadyrov, foi assassinado em maio de 2004 em consequência de uma explosão no estádio em Grozny. Alguns anos depois, o irmão de Ramzan também morreu em circunstâncias misteriosas. Depois disso, o caminho para o poder foi aberto para o jovem Kadyrov. Em 2007, Putin o nomeou oficialmente como chefe da Chechênia. Desde então, a república se tornou um feudo pessoal da família. Em troca de lealdade absoluta ao Kremlin e do papel de um regime tirânico e repressivo. Por que as autoridades da Chechênia ficaram tão assustadas e tentaram esconder o incidente? Talvez porque a república volte a assemelhar-se a um barril de pólvora e qualquer emergência possa tornar-se um detonador? O FSB fez um excelente trabalho ao garantir que a censura total e o medo reinem na Chechênia.
Os moradores vivem em uma atmosfera de terror e ameaça constante há mais de 20 anos, onde comentários, curtidas ou mensagens em um grupo podem levar a sequestros, tortura e pedidos públicos de desculpas. No início de 2026, já 93 pessoas do círculo de Ramzan Kadyrov ocupavam cargos oficiais na República, ou possuem ativos significativos nela. São parentes e aliados do chefe vitalício da Chechênia. Esse acidente foi uma coincidência ou um sinal dentro das elites? E nós não estávamos lá, então que ele pegue todos nós. A questão da sucessão do poder. No contexto da grave doença de Ramzan Kadyrov, isso já paira no ar há muito tempo. E o nome de Adam Kadyrov é mencionado cada vez mais nessas conversas. Em Moscou, nem todos estão entusiasmados com a ideia de transferir hereditariamente a Chechênia para Adam, promovendo a figura de outro Adam, Delimkhanov. Delimkhanov é impopular na administração presidencial, mas as forças de segurança contam com ele. O assessor de Kadyrov para assuntos especiais tem ligações com criminosos e o submundo do crime. Lá não há ninguém a temer. Pelo contrário, o nosso próprio homem resolve os problemas. O estado de saúde do filho de Kadyrov Jr. é atualmente desconhecido. Também não se sabe onde ele está agora. Aliás, a clínica em Grozny, para onde Adam foi inicialmente encaminhado, é motivo de orgulho especial para Ramzan Kadyrov. Ela foi construída do zero. O próprio Kadyrov garantia que lá trabalhavam os melhores médicos do mundo, mas por algum motivo ele não confiou seu filho a eles. Por alguma razão, ele não confiou. Há informações privilegiadas de que ele está em um hospital de Moscou em uma ala especial do prédio, para onde os pacientes só são admitidos por ordem do chefe do Ministério da Saúde da Federação Russa ou da Prefeitura de Moscou. Adam Kadyrov foi hospitalizado no 9º Corpo Cirúrgico do Hospital Botkin. Nesse prédio, as obras de reforma foram concluídas recentemente e ali são realizados procedimentos de cirurgia de emergência. O estado do paciente é considerado grave. Neste acidente de trânsito, há coincidências demais, segredos demais e tentativas nervosas demais de fingir que nada aconteceu. E o que você acha dos últimos acontecimentos? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e fique por dentro das principais notícias. O que vem a seguir é ainda mais interessante.